Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar, deve Jesus Glórias, louvores e aleluias, àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. Sim, o Deus único, Criador dos céus e da terra, aquele que merece todo o nosso respeito, nossa reverência, nossa adoração. Porque além de ser o Criador e mantenedor da vida, nosso Senhor também é o nosso maravilhoso Salvador. Foi por você e por mim que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, viveu nos limitados passos do homem, foi assediado pelo mal todo o tempo, porém permaneceu firme, vivendo em santidade, em fidelidade completa à santa lei de Deus. O inimigo nunca pôde apontar o dedo para Jesus e condená-lo como um pecador, porque Jesus, apesar de ter se tornado verdadeiramente homem, ele nunca condescendeu com o pecado. Quando ele foi à cruz, ele estava fazendo ali uma troca de amor, recebendo o castigo que você e eu, pecadores, merecemos, e passando para nós o direito que, como homem, ele conquistou, o direito à vida, porque ele não pecou. Ele não se separou do seu Pai em momento nenhum quando esteve aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Deus lhe abençoe, que cada dia mais o Deus Criador, que também é o nosso bendito Salvador, que Ele possa ser real, significativo, que Ele seja a sua maior razão de viver. Assim você viverá com propósito e com esperança. Como é bom conhecer a Deus, como é bom amá-lo, e eu abraço você com muito carinho, por sua audiência, por sua amizade, por você estar conosco mais uma vez. Um abraço muito sincero para todos os irmãos que são da Igreja Católica Apostólica Romana. Tem muitos católicos pelo Brasil e pelo mundo que nos acompanham. Não faz tempo eu conheci um senhor em Portugal, católico, que me disse assim: pastor, eu assisto frequentemente o programa A Voz da Profecia. Deus lhe abençoe, meu amigo, e a todos os queridos amigos portugueses que acompanham a programação da Rede Novo Tempo. Mas é claro que eu abraço também os irmãos da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Batista, Presbiteriana, Metodista, Luterana, você que é da Igreja do Evangelho Quadrangular, da Igreja Deus e Amor, você que é da Igreja Maranata, Testemunha de Jeová, você que é espírita, adventista, enfim, todas as denominações religiosas. Que o Senhor esteja com você, que cada dia mais a luz do Evangelho possa brilhar em seu caminho, iluminar os seus passos. Apegue-se à Bíblia. Esse é o meu conselho para você e, ao mesmo tempo, o meu pedido, o meu apelo: apegue-se à palavra do Senhor. Procure conhecê-la, compreendê-la e segui-la, e assim você será um cristão vitorioso.
Você será um homem de Deus, você será uma mulher de Deus. Louvado seja por tudo o nome do Senhor. E é claro que eu abraço você também, que não faz parte de igreja nenhuma, que eu sei que tem muita gente assim, não é? Tem muita gente que tem temor a Deus, mas não está necessariamente ligado ou ligada a alguma denominação religiosa. Eu louvo a Deus porque você também está aí. Que o Senhor possa lhe abraçar com carinho nessa hora. E por falar em abraço com carinho, eu quero abraçar todos os nossos queridos amigos que são anjos da esperança. A Novo Tempo tem a alegria e a oportunidade de ter pessoas muito especiais que acreditam na mensagem que nós pregamos. São esses que a gente chama carinhosamente de anjos da esperança. Eles nos ajudam a levar o Evangelho para cada vez mais e mais pessoas. E eu gostaria, inclusive, nessa hora de apresentar a você que está me assistindo uma revista de tantas outras que nós temos aqui, que é exatamente possível nós termos e apresentarmos para você por conta dos nossos anjos da esperança, que nos ajudam para que nós consigamos produzir, imprimir e enviar um material como esse gratuitamente. Eu estou falando da revista Esperança, Eu Creio. Nós só conseguimos enviar essa revista para você por conta desses anjos da esperança que eu disse. Eles nos proporcionam essa oportunidade. E quando você receber essa revista e estudá-la, você vai ver, por exemplo, esse tema aqui, que está a partir da página 12. Na verdade, é a partir da página 10. A Bíblia nos ensina que Deus é recebido no coração pela fé. Que lindo isso aqui. Quando você estuda a Bíblia, você descobre por que nós cremos nesse livro sagrado, por que nós acreditamos que de fato esse livro é digno de toda a confiança. Eu tenho certeza que esse material será luz e bênção de Deus na sua vida. Peça que a gente lhe manda, telefone 0 operadora 12 21 27 31 21, tá bom? Liga para a gente, fala com os nossos atendentes, ou você pode também, se preferir, solicitar a revista através do WhatsApp, número 12 98244 4449. Não lhe custa absolutamente nada, vai chegar em poucos dias às suas mãos, mas é claro, eu lhe peço, como sempre, ao receber a revista, estude-a, tá bom? Coloca a Bíblia do lado, vai lendo a revista, lendo a Bíblia, comparando os textos bíblicos. O objetivo aqui é ajudar você a compreender a Bíblia, para que através da Bíblia você tenha um encontro com Deus, o Criador e Salvador, e assim tenha uma vida feliz, uma vida com propósito. O Quarteto Arautos do Rei já está pronto para cantar. Ouça essa canção linda que nos fala a respeito do amor de Deus. Em tristezas eu vivia, o amanhã me era escuro, não sabia onde meu pensamento pôr, mas em toda a provação Jesus proveu consolação, pois meu viver tornou mais forte o coração. Foi assim que aprendi a ter confiança em Cristo meu Senhor. Gente triste tenho visto, gente humilde sem abrigo,
Gente só, sem lar, sem fé, sem paz e amor. Mas em meio à solidão, em Cristo achei a solução, pois entreguei a minha vida em suas mãos. Graças dou por minhas dores e tormentos que enfrentei. Através do meu sofrer, pude a fé compreender e sentir bem junto a mim o amor de Cristo a me guiar em segurança no caminho rumo ao lar. Foi assim que aprendi a ter confiança em Cristo meu Senhor. Foi assim que aprendi a depender do amor de Deus. Aprendi a depender do amor de Deus. Oh, que diferença faz quando a gente conhece Jesus, quando nós o amamos e o seguimos. Assim como a história da humanidade é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, a nossa vida também se divide em antes de conhecer Jesus e depois de conhecê-lo. Não significa que depois que nós o conhecemos, fica tudo fácil para a gente. As dificuldades continuam, mas quando o amor de Cristo preenche nosso coração e nós vivemos imersos nessa graça bendita, então a gente segue com outra compreensão da existência, com outra visão da vida, com novos motivos para viver, novos valores e princípios. Glorificado seja o Senhor. Que esse amor bendito do Senhor cada dia mais preencha a sua vida, seu coração, e lhe dê rumo, lhe dê direção, lhe dê muita esperança. Vamos agora para o intervalo, mas você fica aí e eu fico aqui, tá bem? Você já viu o título aí da mensagem de hoje, que é forte, mas não se assuste, tudo vai dar certo. Semearam ventos e colheram tempestades. Isso é advertência para você e para mim, mas lembre-se, tudo que vem de Deus é para o nosso bem. Já volto. Cristo, já confio em teu nome. Que bom estar com você sempre aqui no programa A Voz da Profecia. É verdade que tem dia que eu fico assim meio cansadinho. Afinal de contas, eu já estou ficando velhinho também, não é? O tempo passa muito rápido e é para todo mundo, viu? Você que é novinho aí, está me assistindo e acha que a vida está demorando muito de passar, fica na sua, fique quieto, não reclame, porque logo, logo você vai ver que passa e passa é muito rápido e o tempo é implacável. Com o tempo você vai notar que já não tem mais aquela disposição que tinha quando era jovem, mas eu também não estou aqui reclamando de nada, porque o Senhor tem sido muito maravilhoso para comigo, e até quando estou me sentindo assim meio cansado, às vezes, por muito trabalho, o Senhor renova as minhas forças e me dá ânimo para conseguir ou para seguir cumprindo a minha missão. E por falar nisso, que missão, hein? Essa é uma honra imerecida que o meu Deus me concede de estar aqui e compartilhar com você o Evangelho, a sua santa palavra.
E como sempre, eu desejo muitas bênçãos de Deus sobre você e sobre a sua casa. É hora de nós estudarmos a Santa Bíblia, aqui no programa A Voz da Profecia. E eu já estou até com minha Bíblia aberta aqui, no livro do profeta Oséias. Oséias é o personagem bíblico que será objeto do nosso estudo, tanto hoje como na próxima semana. Na verdade, muito mais do que a história do profeta, nós vamos analisar os ensinos do profeta, o texto do profeta Oséias. Mas antes da leitura bíblica, vamos orar juntos? Pai querido, peço-te por tua bondade, Senhor, que tu permaneças conosco, para que tua palavra seja compreendida e que a mensagem alcance nossa mente, nosso coração e nos direcione segundo o teu querer. Pedimos-te, Pai, em nome de Jesus. Amém. Profeta Oséias. Interessante que na ordem dos livros do Antigo Testamento, Oséias aparece como o primeiro dos 12 profetas menores. E eles são chamados assim de profetas menores, não por serem assim menores em importância, mas porque seus livros são menores em extensão. Profeta Oséias, capítulo 1, verso 1, está escrito assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Portanto, o livro começa dessa maneira: Palavra do Senhor. Significa que suas palavras ou as palavras do profeta, os ensinos e advertências apresentados a nós por meio de Oséias, não são resultado de invenção humana, mas da inspiração divina. Nesse verso que eu li, nós temos o nome do pai de Oséias, Beeri, né? E no verso 3 você vai ver o nome da esposa dele, que se chamava Gomer. Porém, não há menção quanto à tribo de Israel a qual Oséias pertencia. Também nós não sabemos sobre o local, sobre a data da sua morte. No entanto, evidências internas daqui do livro de Oséias, elas nos indicam que Oséias pertencia ao reino do norte de Israel, cuja capital era a cidade de Samaria. E Oséias exerceu o seu ministério profético no período aproximado ali entre os anos 750 a 730 a.C. Oséias viveu no período mais escuro da história do Reino do Norte, pouco antes da nação ser levada em cativeiro pelos assírios, no ano 722 a.C. Esse profeta foi um homem sofrido, inclusive em sua história familiar, porque, veja, por diversas vezes ele foi traído pela esposa. Porém, mesmo após as repetidas traições, Oséias deveria ainda buscar a esposa, perdoá-la, para que continuasse sendo a sua mulher. A história da fidelidade de Oséias para com a esposa e a infidelidade dela tornou-se um símbolo do relacionamento entre Deus e Israel. Amor versus traição. Fidelidade versus infidelidade. Esse chamado Reino do Norte de Israel, ele foi formado por 10 tribos. Surgiu a partir de uma rebelião provocada por Jeroboão contra Roboão, que foi filho de Salomão e o herdeiro natural do trono. Esse chamado Reino do Norte, ele começou, desenvolveu-se e acabou num lamaçal de sangue, traição e pecado. Foram 20 reis durante a existência do chamado Reino do Norte, cuja capital era Samaria. Sendo que desses 20 reis, 7 deles foram assassinados por seus sucessores. Imagine.
uma história lamentável que marcou um tempo de grande declínio moral e espiritual, apesar de prosperidade material obtida no tempo de Oséias, quando reinava Jeroboão II. A condição de apostasia, idolatria e assim completo desprezo a Deus e a sua palavra era tão intensa que o profeta algumas vezes diz que a nação de Israel comportava-se como animais irracionais. Por exemplo, aqui no capítulo 4, no verso 16, Oséias compara Israel a uma vaca rebelde. Ele diz assim: vocês vivem como vaca rebelde que se rebelou. No capítulo 7, verso 11, ele diz que Israel é uma pomba ingênua, sem entendimento. E aí no capítulo 8, verso 9, ele diz assim: como um jumento selvagem que segue o seu próprio rumo. Impressionante, hein? Que tristeza, que situação mais lamentável. O povo de Deus estava completamente desassociado, afastado, alienado do Senhor, vivendo em profunda apostasia. Por isso que Oséias disse que eles eram como animais irracionais. Na verdade, é assim que vive e age o ser humano que ignora a Deus e se aprofunda no pecado. A ênfase principal das mensagens do profeta Oséias, e que é o tema central do seu livro, é o amor de Deus por seus filhos errantes. Há vários apelos ao arrependimento e palavras de esperança para aqueles que aceitassem o convite, para aqueles que se reconciliassem com Deus. Todavia, Oséias, ele não deixa de esclarecer que as bênçãos divinas, elas acompanham uma vida de obediência às orientações do Senhor. Por todo o tempo, o favor divino para com Israel foi condicionado à sua obediência. Desde quando deixaram o Egito rumo à terra prometida, e guiados através do grande líder Moisés e por Moisés orientados, o Senhor falou ao povo. E o Senhor dizia assim: agora, pois, se vocês ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão uma propriedade peculiar, serão a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos. E aí diz a Bíblia que todo o povo respondeu a uma só voz: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Isso está no livro de Êxodo, capítulo 19. Deus disse: se vocês ouvirem e guardarem a minha aliança, vocês serão abençoados. Veja, se vocês ouvirem e guardarem, não basta ouvir, não basta compreender, é preciso guardar aqui no sentido de seguir, de obedecer. Inúmeras vezes isso foi repetido ao povo pelos representantes de Deus, pelos seus profetas. E o povo em coro respondeu assim: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. E aí, fizeram mesmo? Falharam muitas vezes, inúmeras vezes. Prometeram, porém não cumpriram. E eu pergunto a você que está me assistindo agora: você também tem cumprido as promessas que tem feito a Deus? Os propósitos que você tem feito no seu coração de viver em harmonia com a vontade de Deus? Que pena! Quantas vezes nós falhamos, quantas vezes nós desobedecemos, e isso para o nosso próprio prejuízo. Porque se você vive em harmonia com a orientação do Senhor, quem se dá bem não é o Senhor. É claro que o Senhor se alegra, mas sabe por que o Senhor se alegra? Porque Ele sabe que se você seguir a orientação dEle, você vai se dar bem. A alegria de Deus é ver os seus filhos bem. Lembre-se disso, quando você segue segundo a orientação do Senhor, quem se dá bem não é o Senhor, é você mesmo. Porque tudo que Deus orienta a fazer, quando a gente obedece e segue, é pensando em nosso próprio bem, em nossa felicidade.
Mas voltando a pensar aqui no reino do norte de Israel, para o qual o profeta Oséias pregou, os últimos anos do reino do norte, o reino de Israel, ou como é conhecido também o reino de Efraim, foram assinalados por violência, derramamento de sangue, idolatria, depravações e injustiças. Por mais de 2 séculos, os governantes das tribos, eu poderia dizer, semearam ventos e agora colhiam tempestades. Rei após rei havia sido assassinado a fim de abrir caminho para que outros ambiciosos reinassem. Deus disse em Oséias capítulo 8, verso 4, eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Claro que não. Esses que de maneira ambiciosa assassinaram os que estavam no trono para que ocupassem o lugar, eles não foram colocados ali por vontade divina, pela orientação do Senhor. O primeiro governante do Reino do Norte, Jeroboão I, ele chegou ao cúmulo, ao absurdo, de fazer 2 bezerros de ouro e colocar um em Betel e outro em Dan, e ele chamou o povo para adorar esses bezerros de ouro como se fossem seus deuses. Além de, por sua própria escolha, Jeroboão I, ele nomeou sacerdotes para que esses conduzissem o povo num ato de adoração pagã, promovendo uma degradação indescritível de idolatria e sensualidade. Essa foi uma época de prosperidade material, mas falência espiritual. Vamos ao texto bíblico. Eu li Oséias capítulo 1, verso 1, que já começa, como eu disse, dizendo assim, palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias. Agora, versos 2 e 3. Aliás, não, vamos ao capítulo 4. Isso, capítulo 4 de Oséias, já avançando um pouquinho mais. Vou ler os versos 1 a 3. Está escrito assim, filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramento falso, mentira e assassinato, roubo e adultério. Há violência e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto e todos os seus moradores desfalecem, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar estão morrendo. Eu fico impressionado quando leio esse texto com a semelhança em relação ao nosso tempo, à nossa realidade. O profeta diz assim, filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor. Na terra não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus, somente juramento falso, mentira, assassinato, roubo, adultério, violência, homicídios. A terra, diz o profeta, está de luto, seus moradores desfalecem, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar estão morrendo. Veja que por causa da maldade e do egoísmo do ser humano, toda a natureza, toda a criação divina sofre, incluindo o mundo animal, toda a natureza. Alguma semelhança com a nossa realidade atual? Muito, não é? Espírito materialista, ganancioso, hipócrita, violento, depravado. Essa aqui é uma mensagem tão antiga, mas tão atual, tão importante para a nossa consideração. E aí, na sequência aqui dos versos 4 e 5, há uma direta repreensão aos sacerdotes, que eram os representantes de Deus, os líderes espirituais, mas esses homens eram gananciosos e negligentes no seu ofício. E eles, consequentemente, contribuíram para a destruição do reino. Talvez a frase mais conhecida do livro de Oséias está aqui no capítulo 4, verso 6.
onde está escrito assim, a primeira parte do verso: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O meu povo, diz Deus com tristeza, está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Aqui, em relação ao conhecimento específico que lhes faltava, que era o conhecimento de Deus, o mais essencial de todos. Em seu povo escolhido e abençoado, Deus, ele não tolera a ignorância das coisas espirituais. Veja que a ignorância deles, a falta de conhecimento deles, não era por falta de oportunidade ou de condições, mas pelo desinteresse coletivo da nação escolhida. É importante que nós entendamos que nós somos responsáveis, não só pelo que nós sabemos, mas também por aquilo que nós poderíamos ter conhecido se nós tivéssemos nos aplicado em busca do conhecimento que esteve ao nosso alcance. Você compreende? Será que eu estou sendo claro? Vou repetir. Veja, diante de Deus nós somos responsáveis não apenas pelo conhecimento que nós temos, mas também por aquele conhecimento que por negligência nós deixamos de adquirir. Porque quantas vezes nós temos a oportunidade de conhecer a vontade de Deus, porém nós a ignoramos. E lembre-se disso, Deus vai nos julgar não somente se nós vivemos de acordo com o conhecimento, com a luz que nós tivemos, mas também Ele vai considerar o conhecimento que por desinteresse ou por negligência nós deixamos de obter. No Evangelho de João, capítulo 15, verso 22, Jesus diz, em relação aos que resistiam à sua mensagem, Ele diz assim: se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Veja, Jesus diz, se eu não tivesse vindo e lhes falado, ok, eles não teriam pecado, mas agora quer dizer, agora que você conhece, agora que eles tiveram a oportunidade de estar comigo e ouvir a minha pregação, agora, Jesus diz, não tem desculpa do seu pecado. É assim mesmo. Uma coisa é ser ignorante por falta de oportunidade. Outra coisa é permanecer na ignorância por desprezar a oportunidade de conhecer a Deus e ainda mais, ter a oportunidade de conhecer, porém ignorar o conhecimento. É assim mesmo. Não se engane. O conhecimento do Evangelho traz responsabilidade, porque nós já não somos mais ignorantes. E talvez por isso é que muitos evitam, assim, conhecer de forma mais profunda o Evangelho, a Bíblia, porque isso pode exigir, e exige sim, uma mudança de conduta, e essa mudança de conduta é algo que o pecador, amante do pecado, não quer fazer. Assim, muitos fogem do estudo e do conhecimento bíblico. No entanto, eles precisam saber disso. Deus não desculpará essa ignorância voluntária. E sabe, meu amigo, minha amiga, eu preciso lhe dizer algo mais com muita sinceridade. Não tenha medo, não tenha receio de conhecer a Deus e os seus planos para a sua vida. Fuja dessa ignorância voluntária, porque esse mesmo conhecimento que traz responsabilidade, sim, traz responsabilidade. Porque, como já disse, se você conhece, você já não é mais ignorante. E Deus vai considerar esse conhecimento que você teve a oportunidade de ter. Esse mesmo conhecimento que traz responsabilidade, traz consigo também paz, liberdade, alegria, segurança, traz entendimento, traz esperança. Todas as bênçãos faltaram ao antigo Israel, ao reino do norte, porque eles desprezaram o conhecimento de Deus, porque eles não quiseram submeter-se à lei de Deus, porque eles evitaram o convívio com o Senhor. Isso é uma loucura. Não faça isso. Não tenha medo da responsabilidade decorrente do conhecimento,
Porque, insisto, esse mesmo conhecimento que traz responsabilidade também traz paz ao seu coração, traz segurança, traz alegria, traz esperança. Não existe nada mais precioso na vida do que conhecer a Deus, amá-lo e segui-lo. Muitas vezes o Evangelho vai se confrontar com aquilo que nós queremos fazer, vai nos direcionar para outro lado, mas é sempre para o nosso bem. Felizes são aqueles que optam pela vontade de Deus, quando a vontade de Deus se conflita com a vontade deles. Desista da sua e siga a vontade do Senhor. E você vai ver, como já disse, quem vai se dar bem não é Deus, é você. Porque tudo que Deus orienta é pensando em nosso bem. Ele é um Pai maravilhoso. Eu fico impressionado quando leio a Bíblia, mesmo o Antigo Testamento, o livro do profeta Oséias. Impressiona-me pensar na semelhança que há entre a condição dos contemporâneos de Oséias, por exemplo, séculos antes de Cristo, com a nossa realidade atual. Eu vejo o cumprimento das palavras proféticas de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, dos versos 1 a 5. É incrível quando a gente lê esse texto, semelhantemente ao texto que li de Oséias, e como a gente vê que, de fato, aquilo que a palavra de Deus profetizou, anunciou antecipadamente, tem se cumprido em nossos dias. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, eu vou ler aqui, dos versos 1 a 5. Veja se isso aqui, que foi escrito há quase 2000 anos, como isso aqui parece tão real em nossos dias. Está escrito: mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Diante desse quadro, não se pode imaginar outro destino, senão uma destruição iminente. E veja que isso não será por falta de aviso, como não foi para Israel no passado. Contudo, como os antigos ignoraram e até zombaram dos mensageiros divinos, a gente vê o mesmo hoje. Quantas pessoas por aí se julgam muito inteligentes, muito sábias, contemporâneas, de mente aberta, e desprezam a palavra de Deus e chegam a ridicularizar o Evangelho. As palavras proféticas de Paulo relativas aos últimos dias estão se cumprindo de maneira clara em nosso tempo. E essa é mais uma indicação de que, de fato, nós estamos vivendo no tempo do fim, na iminência da segunda vinda de Cristo a esse mundo. Eu disse há pouco que o tema central do livro de Oséias é um chamado ao arrependimento, permeado de palavras de amor, de esperança, de perdão e restauração. Com essa ênfase predominante do livro, eu quero concluir a mensagem de hoje. E a gente vai continuar pensando na vida e no texto do profeta Oséias no programa da próxima semana. Vamos agora a profeta Oséias, capítulo 6. E eu leio aqui Oséias, capítulo 6, versos 1 a 3. Na minha Bíblia está escrito assim: venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Como eu disse, é um chamado ao arrependimento, a uma mudança de vida. Esse verso primeiro aqui do capítulo 6, ele está diretamente relacionado ao capítulo 5, verso 15,
onde está escrito: irei e voltarei para o meu lugar. Deus dizendo: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando angustiados, eles me buscarão ansiosamente. Então agora a mensagem é: venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. O grande objetivo das advertências e disciplinas do Senhor é promover reforma de vida para o nosso bem. No livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 31 e 32, está escrito assim: o Senhor não rejeitará para sempre. Ainda que entristeça alguém, terá compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Eu posso citar para você também Carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 10, diz assim: Deus nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Tudo o que Deus faz, mesmo aquilo que nos pareça uma disciplina do Senhor ou uma veemente advertência do Senhor, é pensando em nosso bem, é para nos ajudar. Voltando aqui, Oséias capítulo 6, agora no verso 2, depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. A ideia é de que em algum tempo indefinido no futuro, não muito distante, será possível viver em harmonia e comunhão com o Senhor. Alguns veem essas palavras do verso 2 como uma predição messiânica da ressurreição de Cristo, mas nós não temos assim uma prova bíblica específica nesse sentido. Agora o verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa, Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Antes, no capítulo 4, verso 6, que eu mencionei, foi dito assim: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Agora o chamado é esse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Somente os que conhecem a Deus por experiência, não somente por terem informações a respeito dele, só aqueles que conhecem o Senhor por experiência é que vivem com propósito, com esperança e com segurança. É no conhecimento de Deus que o ser humano se conhece. Eu digo sempre isso e creio nisso. A boca fala do que está cheio o coração, não é? Em Deus é que está, e somente Deus, em Deus está a nossa origem e a nossa identidade. É em Deus que o ser humano encontra a razão e o sentido de viver. E em Deus também está nosso futuro e o nosso destino. Veja que promessa preciosa é essa que eu li. Capítulo 3, capítulo 6 de Oséias, segunda parte do verso 3. Como o amanhecer, a sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Isto é, a vinda do Senhor sobre nós é certa. Assim como após uma noite vem amanhã, uma nova manhã, assim também a promessa é: como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Aqui é impossível nós não relacionarmos esse texto com a vinda do Messias, nosso bendito Salvador, aquele que trouxe luz para dissipar as trevas, a escuridão causada pelo mal predominante neste mundo. Louvado seja o Senhor, porque no tempo certo, como outro profeta havia predito, profeta Malaquias, capítulo 4, verso 2, no tempo certo, o sol da justiça nasceu, trazendo salvação nas suas asas. E aqui em Oséias ele diz assim: ele descerá sobre nós como chuva.
como chuva fora de época que rega a terra, ou numa outra tradução diz assim, como chuva serôdia. Essa era a última chuva que vinha para amadurecer os grãos para a colheita. Com essa linguagem figurativa, o profeta assegura ao seu povo que Deus enviaria abundantes bênçãos para reavivar e alimentar a vida espiritual deles. Com isso fica claro que, apesar de toda a apostasia e de todo o mal que prevalecia, Deus continuava cheio de compaixão e misericórdia, pronto para perdoar e salvar os que se voltassem em sincero arrependimento para Ele. Ainda hoje é assim. Creia nisso. Oséias deu a última mensagem de Deus para o Reino do Norte antes da queda daquela nação no ano 722 a.C. Lamentavelmente, a maioria do povo rejeitou suas palavras e sofreu as consequências do seu pecado, porque o sofrimento segue inevitavelmente o pecado. E quanto a nós, eu lhe pergunto como você tem reagido aos apelos e às advertências do Senhor. Deus tem dado a mim e a você o privilégio de conhecê-lo, e Ele tem nos chamado por sua bendita graça. Qual tem sido a sua reação? Como nós temos reagido diante do conhecimento de Deus, que a gente tem o privilégio de ter? Quantas pessoas por esse mundo aí gostariam de saber o que eu sei, o que você sabe? Quantas pessoas gostariam de ter uma Bíblia e poder lê-la, estudá-la? Quantas gostariam de ter alguém que lhes ensinasse para que elas compreendessem as Escrituras? Você e eu temos tido todo esse privilégio. Qual tem sido a sua reação diante da mensagem de Deus e dos mensageiros que Deus tem enviado para você? Não façamos como os antigos israelitas fizeram. A maioria deles desprezou as advertências do Senhor e, consequentemente, eles perderam não apenas o direito de vida eterna, mas eles perderam também a alegria de viver neste mundo seguindo a Cristo, seguindo a Deus. Porque mesmo que o Senhor tire alguma coisa de nós, Ele só tira o que é ruim e Ele acrescenta sempre o que é bom. É difícil seguir a Deus, seguir sua palavra, é difícil porque nós somos pecadores, mas é possível e, além do mais, é maravilhoso. O quarteto Arautos do Rei agora canta Que Prazer é Ser de Cristo. Que prazer é ser de Cristo, nele crer e confiar, aceitar os seus ensinos, suas bênçãos desfrutar. Já confio em teu nome, em teu poder, Cristo, Cristo, bem amado, faz em mim a fé crescer. Crer em Cristo, crer no sangue que verteu, pois os meus pecados todos sepultou e os esqueceu. Eles não se lembra mais. Cristo, Cristo, já confio em teu nome,
crescer. Bem feliz eu sou em Cristo, dele aqui desejo ser pra sempre. Quero, pois, humildemente ao Senhor obedecer. Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, bem amado, faz em mim a fé crescer. Cristo amado, Deus bendito, faz em mim a fé crescer. Só quem desfruta esse prazer é que sabe quão valioso ele é. Oh, sem dúvida. Mas eu fico triste quando penso nisso, porque eu creio que a maioria da humanidade não desfruta, não vive essa realidade, porque muita gente ainda não tem o conhecimento que precisa ter a respeito de Deus. E outros até têm o conhecimento, porém resistem, rejeitam, desprezam. Mas aqueles que abrem o coração para Deus, aqueles que são sensíveis à voz do Espírito Santo e aceitam as orientações e advertências do Senhor, eles então desfrutam esse prazer que é ser de Cristo, que é estar conectado, ligado a Cristo pela fé. Que o seu coração esteja aberto para Deus, que em vez de resistir e desprezar as advertências do Senhor, que você continue sendo sensível à voz de Deus. E eu sei que você tem sido, até porque você está aí assistindo uma mensagem bíblica. Se você estivesse com seu coração fechado para Deus, resistente, desprezando o Evangelho, você não estaria aí, tendo a paciência de ouvir um pastor pregar e ler tantos textos bíblicos e fazer tantas explicações, e por tanto tempo, porque o sermão não é curtinho. Eu louvo a Deus por você estar aí. E eu peço a Deus que Ele continue a obra que Ele já iniciou na sua vida até completá-la. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 6, ele diz assim: eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, Ele há de completá-la, concluí-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor começou uma obra na sua vida. Você está aceitando essa obra de Deus, esse chamado, essa orientação do Senhor. Continue, permaneça até que Deus cumpra seu propósito completo e nós estejamos juntos em sua eterna presença. Deus lhe abençoe. Continue assim, com o coração e a vida abertos para Deus. Vamos orar juntos? Pense em Deus comigo agora. Senhor, estamos aqui mais uma vez e nós te agradecemos por Tua palavra que muitas vezes nos adverte, nos confronta, porém sempre para o nosso bem. Ajuda-nos, Senhor, a aprendermos, a recebermos Tua palavra e que o nosso coração se disponha a segui-la sempre, porque sabemos que quem segue o Senhor tem uma nova vida, uma vida com propósito e com esperança e um dia a vida eterna. Eu oro por todos que estão orando comigo agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe. Como é bom a cada semana estar aqui com você, compartilhando o Evangelho. E se o Senhor permitir, na próxima semana, como eu disse, a gente segue pensando a respeito desses ensinos preciosos do livro do profeta Oséias. Um abraço, a gente se vê, lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Tchau.